Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Hoje temos um convidado muito especial, é um amigo de muitos anos, é o pastor Isaías, ele é da IPI de São Manuel, aqui na região de Botucatu, no interior de São Paulo. E eu estava lembrando que conheço a Isaías já faz 25 anos, olha, muito tempo, hein? E nós estudamos na mesma escola missionária na cidade de Cuiabá. E que privilégio ter a ele aqui. Ele aceitou nosso convite para poder dialogar sobre igreja, o que é ser igreja e o que é ser também um cristão que tem compromisso com uma igreja que sabemos que pertence ao nosso Senhor Jesus e que ela transforma. Bem-vindo, meu irmão, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, meu pastor. É um prazer, né? Já faz 25 anos para frente aí que a gente se conhece, onde nós fizemos o nosso centro de treinamento missionário lá em Cuiabá, lá, a primeira instituição missionária da igreja, assim, de forma formal, né, e institucional. Foi lá e tivemos o privilégio de nos conhecer. É um prazer estar aqui com esses queridos. Espero contribuir, espero que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, essa nossa aula possa fortalecer, trazer conhecimento, produzir desenvolvimento e, acima de tudo, contribuir para o crescimento da Igreja de Jesus. Muito bom. O nosso diálogo vai ser sobre a igreja e com certeza todos os que estamos assistindo a esta aula vamos ser muito edificados. Então já quero iniciar perguntando ao pastor Isaías sobre igreja, com certeza. E a primeira pergunta é: o que seria características de uma igreja abençoada? Como saber, por exemplo, que uma igreja local ela está sendo abençoada por nosso Senhor? Vamos lá. Boa pergunta. E se tratando de igreja, até, queridos, a nossa intenção, talvez nas respostas, não estancar o assunto ou ser, de certa forma, definitivo, no sentido de que é o que tem que ser. Talvez o que a gente vai responder diante dessas situações sobre igreja tem a ver daquilo que a gente tem conhecido, daquilo que a gente tem vivido, né, daquilo que a gente tem lido, daquilo que nós temos experimentado. Então, tem a ver mais com as nossas experiências, visão, do que uma resposta real, certa e falar, é isso aqui. Não. O que nós podemos usar pela Bíblia, nós vamos pela Bíblia. O que a gente vai usar de experiência, nós vamos misturando um pouquinho. E aí, a sua pergunta, querido, quando ela faz o que é ser uma igreja abençoada? Eu creio que uma igreja abençoada é aquela que vive em obediência à vontade de Deus. Porque talvez o ser abençoado, numa concepção nossa, de pastor, ou mesmo de um membro, é ver uma igreja grande, é ver uma igreja crescente só, é ver uma igreja cheia de gente, é ver uma igreja com uma arrecadação suficiente, é ver uma igreja A, B, C, enfim, nós temos várias facetas, perdão, de uma observação como essa. Mas eu creio que uma igreja abençoada, aquela que recebe de Deus o agrado por aquilo que ela está sendo, é uma igreja que vive em obediência à vontade de Deus e, por sua vez, busca cumprir o propósito que ele deu a ela. Porque eu acredito que eu encontro alegria em ser quem sou quando eu encontro o propósito que eu tenho. Eu costumo usar um exemplo que às vezes eu gosto muito de tocar piano, apesar de não ser um exímio tocador, mas eu gosto de tocar. E às vezes eu vou nas casas de algumas pessoas, César, e eu vejo lá um piano fechado, com um monte de porta-retrato, né, com um monte de desenho, um monte de coisa em cima do piano. Se eu fosse o dono, o autor, o criador, aquele que inventou o piano, eu olhava aquele ali com uma tristeza e falava, nossa, perdeu o propósito. Piano não é para ser um móvel para colocar porta-retrato. Piano é um móvel que ele tem uma estrutura de musicalidade sensacional, uma sonoridade. Muita gente foi excepcionalmente abençoado por aquele instrumento. Enfim, ele tem o seu propósito. E eu penso que às vezes a igreja ela também deixa de ser abençoada, ou ela, por outro lado, se torna abençoada quando ela busca cumprir o propósito pela qual ela foi chamada, que na minha visão
tem a ver com aquilo que nós temos nos evangelhos, né? Como, por exemplo, pregar o evangelho, ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, né? Ensinando-os, né? Fazendo discípulos, servindo os necessitados e desenvolver o crescimento da comunhão da própria igreja. Creio que são mais ou menos essas as ideias que a gente precisa desenvolver como propósito da igreja. E uma igreja abençoada, ela também manifesta, a partir disso, da obediência e de cumprir propósito. Eu também creio que uma igreja abençoada, ela também tem a ver com manifestar os frutos do Espírito no meio delas, dos irmãos. Ou seja, uma igreja que está sendo abençoada a respeito de cumprir propósito, mas ela também está sendo abençoada a despeito do que ela é na sua essência. Uma reunião de irmãos que, por sua vez, estão sendo transformados por aquilo que Deus está fazendo nela, no meio dela, e também através dela. Por isso que também eu creio que uma igreja abençoada, ela também tem a claridade, a percepção de que a vida espiritual das pessoas ali está sendo transformacional, que por sua vez está provocando neles a manifestação dos frutos e dos dons, os dons para dentro e os frutos para fora, provocando em si, e aqui eu fecho a resposta, o conceito de que nós estamos criando ou desenvolvendo atividades transformadoras com um impacto social na sociedade. No sentido, eu gosto de usar uma expressão assim, santidade social. É o que a igreja é depois de ser igreja. Ou seja, o que eu sou na segunda, na terça, na quarta. Então, fechando a sua pergunta, uma igreja abençoada é uma igreja que está disposta a obedecer à vontade e se encontra no propósito. Mas é uma igreja que se olha intrinsecamente, ou seja, olha para si mesma e percebe que ela está se desenvolvendo com seus frutos e dons na medida da ação e unção do Espírito. Mas também é uma igreja que olha para fora na perspectiva de fazer algo sendo transformado, como o sal da terra e luz do mundo, e levar essa transformação para onde nós vivemos, quer seja no trabalho, na escola, no bairro, ou seja, uma igreja relevante para fora. Então ela é abençoada por cumprir o propósito, por obedecer a Deus, por ser transformada e por ser relevante no espaço que vive. Mais ou menos isso, acho que eu me fiz entendido. Sim, sim. Uma igreja, então, uma igreja local pode perder seu propósito ainda que ela está cheia de atividades, porque não é que está parada, não. Tem igreja que tem uma série de atividades, mas perdeu o propósito. Pode acontecer isso. Com certeza, não só pode, mas eu arrisco em dizer que nós estamos vivendo em momentos tão difíceis na nossa era, pastor, que uma vez eu estava lendo um livro do Andy Stanley, ele estava dizendo uma coisa muito importante assim, se tirarmos o Espírito Santo das igrejas hoje, ela parece que não vai perceber a ausência dele. Ela vai continuar fazendo tudo que ela continua fazendo. Por quê? Porque parece que a igreja, não só brasileira, mas a igreja de forma geral, ela está vivendo mais numa estrutura de performance do que numa estrutura de propósito. Ela está mais na proposta de realizar atividade, de fazer evento, de realizar isso, aquilo que são performance, e ela não depende muito mais do Espírito Santo. A igreja sabe fazer o que tem que fazer, pastores sabem fazer o que tem que fazer, liderança, não, a gente tem que fazer isso, aquilo, a gente precisa fazer isso, tal, tal, mas a gente raramente, ou quase que nunca, a gente não olha de novo para os nossos nascituros, né, igreja primitiva, livro de Atos, enfim, e a gente perceber qual que é o propósito da igreja. Por isso que é muito possível, sim, não só a igreja, mas o cristão ser um cristão sem ter propósito na vida, ou sem ser abençoado, no caso da pergunta. Como pode uma igreja ter características de ser abençoada, mas no fundo não é. A gente tem isso lá em Apocalipse, capítulo 3, quando a gente vai falar das igrejas de Apocalipse, uma delas, quando Jesus a confronta, ele diz, vocês são bonitas, são belas, são isso, mas vocês perderam o amor. Talvez agora seria, vocês perderam o propósito. Ou seja, vocês estão fazendo, mas não vale nada o que vocês fazem, porque não faz sentido o que vocês estão fazendo para aquilo que vocês foram criados. Faz sentido, talvez, para o pastor, faz sentido para um grupo, mas não faz sentido para o autor e consumador da nossa fé e o cabeça da igreja, que é Jesus. Para ele, nós, como relacionamos com ele, não faz sentido esse caminho que ele está desenvolvendo com a gente. Então, é possível, sim, infelizmente é possível, e a gente precisa sempre voltar
a olhar a igreja de Jesus para a gente perceber se nós não estamos como as igrejas lá de Laodiceia, Éfeso, enfim, Pérgamo e tal, as igrejas da Ásia, como se nós não estamos parecendo assim hoje ainda e perdendo o propósito de ser igreja, né? É verdade. Podemos então fazer muitas coisas, mas o ponto principal é que nunca consultamos a quem deveríamos consultar, a Jesus, e pedir ajuda do Espírito Santo. Infelizmente isso nos pode levar à morte, porque sim, a igreja continua até fazendo sua manutenção, mas com o tempo o declínio chega. Agora, Exato. olhando sobre isso, uma igreja abençoada, nós compreendemos, e acredito que contigo também tem a mesma visão de que igrejas são pessoas. Sim, nós usamos a infraestrutura, o templo, tudo isso é válido, mas a igreja, segundo Cristo, são pessoas, são filhos e filhas de Deus que se reúnem. E dentro dessa perspectiva, e olhando a relação da igreja com as pessoas que congregam, como poderíamos ver ou entender as características de um cristão abençoado, de um filho de Deus abençoado? Quais Certo, são essas características? vamos lá, vamos pensar. Ó, há uma frase muito importante que eu gosto de usar assim aqui com as minhas ovelhas, que é a seguinte: a maior problema da nossa sociedade ou da vida cristã é sermos bem-sucedidos naquilo que Deus não mandou a gente fazer. Isso é um grande problema, ser bem-sucedido onde Deus não nos mandou fazer o que estamos fazendo. Por isso que o ser abençoado, ela precisa partir da visão ou da ótica de Deus e não minha. Porque, como a gente disse, talvez ser bem abençoado no quesito igreja é esse formato que a gente está falando, e não de cumprir propósito. Falando do cristão individualmente, quando a gente fala o que é um cristão abençoado, talvez para alguns, um cristão abençoado é aquele que é próspero, que tem uma empresa, é aquele que vai na igreja, é aquele que. Não que isso seja errado, mas talvez algumas coisas importantes da vida não estão aí. Por exemplo, se a gente colocar numa prateleira, Paulo não seria um cristão tão abençoado assim. Por quê? Ele foi preso, ele viveu por problemas desagradáveis, ele vivia sempre fugindo, ele confrontava, ele orava pedindo para que Deus tirasse dele aquele problema, e Deus disse a ele, o próprio Cristo, né? A minha graça te basta. Então, talvez numa perspectiva contemporânea, o ser bem-sucedido ou abençoado, talvez ela não é tão bem caracterizada por aquilo que a Bíblia diz. E aqui eu separei algumas considerações, talvez para a gente fazer, que um cristão abençoado, primeiro ele deve viver com inconformidade com a vontade de Deus. Isso é um fato. Ou seja, ele não vai discorrer contrário ao que a Bíblia diz, que é a nossa regra de fé e prática. Contudo, eu acredito que ele tem que ter fé firme e constante em Cristo. Ou seja, Cristo ser a razão, a essência e ser o centro daquilo que ele vai viver. Ou seja, o centro é Jesus. O princípio é Jesus, o lugar central é Jesus. Então, fé firme e constante em Cristo. Talvez um segundo caminho aqui, segunda característica seria obediência à palavra. Ou seja, o que é um cristão abençoado? Aquele que ouve, lê, se relaciona, mas também, acima de tudo, obedece à palavra, que é o cerne mais importante dela. Não só lê-la, mas obedecê-la. Uma terceira característica que eu enxergo um cristão bem-sucedido ou abençoado é aquele que é visível os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, é aquele que demonstra, tanto que no Salmo de número 1, ele vai dizer sobre o justo e o ímpio, a diferença, e ele vai falar que o justo, ele floresce, ele faz coisas, ele prospera, ou seja, é visível, ele dá fruto e o fruto permanece numa expectativa de que aquilo que ele faz é algo para alguém se alimentar disso. Por isso que eu creio que o cristão abençoado também tem que ter frutos do Espírito visíveis, né? Uma quarta característica que eu gostaria de compartilhar é que um cristão abençoado é aquele que tem generosidade em tudo e consigo mesmo. No sentido, ele é generoso para com todos e ele tem disposição para servir. Ou seja, a generosidade dele não é um ato só de dar algo, mas ele dá algo, mas ele também se dá. Ele é um doador de si mesmo para uma situação. Então, ele é um cristão abençoado porque ele sabe, ele entendeu quando Jesus diz que
tudo dele é de Jesus. Custa-lhe tudo ser discípulo de Jesus. Talvez, por último, uma vida de oração e disciplinas espirituais. Um cristão abençoado é aquele que não abre mão do alimento diário, não é aquele que vive domingueiramente, né? Mas é aquele que tem uma vida diária de oração, de devoção, de busca pela palavra, de disciplinas espirituais. Por quê? Porque ele entende que o alimento é diário, que o maná é diário, que o pão nosso de cada dia e não semanal, não no domingo. E aí, com tudo isso, ele consegue viver em meio às circunstâncias difíceis da vida, o abençoado, né? O cristão abençoado, e essa vivência dele em meio às crises, ele passa por elas com uma paz interior, mesmo em meio à adversidade. Ou seja, ele não depende da bênção de Deus material, mas ele vive sendo abençoado constante, espiritual, emocional e fisicamente, que ele consegue desfrutar desse tipo de bênção na vida comum do dia a dia. Como, por exemplo, é aquele indivíduo que vai para o hospital e de repente o médico chega para ele, e eu tenho uma senhora aqui na nossa igreja que ela está fazendo quimioterapia. Ela teve um problema e foi diagnosticada com câncer e ela está fazendo quimioterapia. E eu tenho acompanhado ela, domingo passado, eu estava na igreja, toda carequinha, linda, Dona Cleide, o nome dela. E ela, estando com a gente aqui, quando ela ficou sabendo, ela mandou mensagem para mim: pastor, o diagnóstico lá deu positivo, eu estou com câncer. Eu fiquei mal. Falei, nossa, verdade, dona Cleide? Falei, verdade, mas Jesus é bom, né? Eu vou ter que ir no hospital várias vezes. Olha quantas chances eu vou ter de evangelizar as pessoas no hospital. Isso é um cristão abençoado, sabe, César? É um ser humano que não está preocupado com aquilo que ele consegue ter, mas está mais preocupado com aquilo que Deus consegue ser nele e através dele. Por isso que eu uso muito a expressão abençoado e abençoador. Então eu não quero só ser um abençoado, onde a bênção chega em mim e se encerra em mim, mas eu quero ser um abençoador, onde a bênção chega e através de mim ela prospera, como o próprio Jesus disse: águas que vão sair de mim como um manancial, águas que vão jorrar a partir de mim. Então eu sinto-me um abençoado ao ponto que eu me torno um abençoador no dia a dia da minha característica de vida. Deu para entender um Sim, pouquinho? sim. É muito importante entender que um cristão abençoado é alguém que está disposto a abençoar, não? Abençoar, a dar. Infelizmente, às vezes nós queremos só receber, não, eu preciso, mas nunca olhamos para o outro lado, o que Deus deseja que venha a realizar no lugar que me encontro, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, inclusive também nas reuniões familiares, porque é aí também que a bênção se manifesta. E dentro dessas características que acabas de falar, por exemplo, eu percebo que existem em nossas comunidades locais alguns cristãos que têm muitos anos como cristãos, como filhos e filhas de Deus. Só que já eles entraram em uma rotina, participam do culto, cantam os louvores, ficam aí ouvindo o sermão, mas não frutificam. Não tem essas características. Generosidade, por exemplo, não se percebe. Não se percebe também essa preocupação de dar, de servir, de ter frutos. Quando um pergunta: olha, você está lendo, estudando a Bíblia? Ah, não tenho tempo, sempre dizem. Ou a outra: vamos orar? Ah, sim, claro, a oração é importante, mas nunca ora. Então sempre está assim: não, eu estou aqui, mas não avança. Agora, a minha pergunta é, infelizmente, esse tipo de cristãos está aumentando. Como é que essa pessoa chegou a esse nível? Como esse cristão? Porque eu acredito que ele é cristão, mas como é que chegou? Como é que chegou a essa situação de morno? O que você acha? Eu até hoje mesmo eu estava atendendo um irmão aqui na nossa igreja, no nosso gabinete, e a gente conversava um pouco sobre isso. Eu não sei quando que aconteceu isso, César, mas em algum momento da nossa história a gente esqueceu de fazer discípulos e começamos a fazer crentes. Deixemos de produzir discípulos de Jesus e começamos a produzir religiosos. E até no meio protestante, né? Deixamos de produzir discípulos e começamos a fazer evangélicos.
que por sua vez se tornaram consumidores mais do que discípulos. Após pandemia, denunciou muito claro isso, porque as pessoas começaram a ficar em casa, então elas começaram a acessar as internets para assistir o culto da sua igreja, mas às vezes o áudio do pastor ou os instrumentos estava ruim, aí ele vai para uma outra que está melhor, vai para outra que está melhor, para outra que está melhor. Então, ele passou a buscar aquilo que, como dizia o apóstolo Paulo já a Timóteo, aquilo que satisfaz os nossos ouvidos, aquilo que nos agrada, porque os homens, segundo o apóstolo Paulo nessa mesma perícope, diz que os homens desse século, ou desses últimos tempos, né, serão aqueles amantes de si mesmo, amantes do próprio ventre, ou seja, se cercariam de pessoas que vão fazer dele algo bom e falar para ele algo que ele deseja ouvir. E parece que a igreja se perdeu nessa demanda, entrando nesses viés onde alguns irmãos e irmãs e das nossas comunidades se perderam no que é ser um cristão, ser um discípulo de Jesus, ser uma cópia de Jesus, ser um homem e uma mulher parecido com Jesus. Mas, como você mesmo disse, eles são salvos. Eu preguei uma série esses dias aqui, terminei domingo retrasado. A série chama Um Miserável Salvo ou Um Salvo Miserável? E por que eu estou dizendo isso? Porque apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, ele fala sobre isso. Versículo 24, quando ele diz: Miserável homem que sou, quem me resgatará ou me tirará? Quem me trará alegria no corpo desta morte? Ou seja, quem falar isso por mim? Aí ele, no versículo 25, ele diz: graças a Jesus Cristo e tal. Ou seja, ele reconhece, pelo seu grito de liberdade, sobre essa miserabilidade que ele se reconhece, o indivíduo que é na sua natureza. Aí ele foi salvo, como nós, miserável homem que sou. Então, miserável, eu fui salvo. Mas em miserável salvo, eu posso viver uma outra ideia, que é essa da série da mensagem que eu preguei, que é um salvo miserável. O que é um salvo miserável? Um salvo miserável é aquele que entendeu a salvação, se rendeu a Jesus, está salvo. Com certeza nós nos veremos no céu, mas ele não consegue viver a plenitude do salvo na terra. Ele entendeu só que é só salvo para o céu, mas ele não entendeu que é salvo para a terra. E que por ser salvo na terra, ele precisa ser sal da terra, como salvo da terra, ele precisa ser sal da terra, luz do mundo, como Jesus já disse, como o apóstolo Paulo também diz, um bom perfume, como o apóstolo Paulo diz, uma carta escrita, ou seja, somos instrumentos daquilo que Deus quer visualizar para os outros, ou seja, ele não entende que essa ação de Jesus sobre nós é uma ação transformacional. Tanto que no capítulo 8 de Romanos, depois dessa ação de ser miserável, apóstolo Paulo vai falar sobre essa alegria de quem ele é. E no versículo 28, ele vai finalizar, 28 e 29, dizendo assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito esse, resumindo o texto, que de antemão eles nos chamou para quê? Para que pudéssemos ser conforme a imagem de Jesus. Então, entendendo isso, eu creio que o que falta ou que parou de ser falado nas nossas igrejas é que o ser humano, quando ele é salvo em Cristo Jesus, quando ele se encontra com Jesus, ele definitivamente é salvo, encontrou um Salvador, aleluia por isso. Mas ele precisa viver essa ação salvífica, esse justificado, essa graça salvadora de Jesus na sua estrutura do dia a dia. Na sua estrutura igreja, na sua estrutura escola, na sua estrutura família, na sua estrutura trabalho, em qualquer lugar ele precisa viver essa dinâmica do ser salvo. E o ser salvo faz com que aquelas características que nós falamos anteriormente do abençoado de um ser salvo. Por exemplo, você vê um monte de gente na igreja que passa por situações e murmura, ou seja, parece que não tem Deus. Sabe? É como o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem gente que tem medo. Peraí, mas você não entendeu que é Deus que está com a gente? Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Ah, não, mas eu estou com medo, o outro falou. Parece que a gente vive como um salvo do céu, mas não vive a dinâmica do reino vindo a nós e nos trazendo essa salvação. E a gente parou nos púlpitos de falar talvez sobre isso, ou a igreja parou de ler a Bíblia e desenvolver sobre isso, e aí o que aconteceu? A gente passou a viver um momento de estagnação, mornidade, mas que não perdeu a salvação. Até porque não fomos nós que nos salvamos, fomos salvos. Mas parece que a gente não entendeu isso.
Para que eu fui salvo? Por que Deus me tirou de ser escravo do pecado, agora eu sou escravo de Jesus? Por que Deus me tirou dessa demanda de lá e me trouxe para cá? Para viver isso? Não. Por isso que talvez a gente vive um processo, ou um tempo, inclusive no Brasil, onde os cristãos estão cada vez mais dando mau testemunho. Por quê? Porque eles são cristãos consumidores que são salvos. Nós estamos aqui dinamizando ou nem tratando, julgando a salvação. Mas o problema é que o salvo vive como um miserável e não com uma salvação plena. Ele não goza das benéficas de um salvo. Ele não consegue se alegrar, ele não consegue ver bênçãos, ele não consegue sentir o cuidado, ele não consegue viver sinais e maravilhas, como o próprio Jesus disse em Marcos que nós faríamos e veremos. Ou seja, isso faz parte de uma realidade. E ele fala, cara, onde está tudo isso? Ele lê a Bíblia e fala, gente, onde está tudo isso que eu não consigo enxergar na minha realidade? Por quê? Porque aí eu uso a expressão só para entender numa linha aqui, tá, César? A gente passa pela porta. Jesus mesmo disse, eu sou a porta, e porta estreita. E a gente passa pela porta. Ao passar pela porta, Jesus sugere um caminho, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então tá um caminho. Nesse caminho nós vamos descobrir o caminho, que é o próprio Cristo, a verdade que nós vamos pela palavra descobrindo, eu sou a verdade, e vivendo, gozando da vida que vai transitando nesse caminho. Esse caminho nós podemos chamar de santidade, ou talvez uma tradução mais simples, maturidade. Então eu passo pela porta e começo a transitar esse caminho, que é o crescimento do indivíduo, e quanto mais eu caminho nele, mais parecido com Jesus eu estou, mais na varonilidade do Filho primogênito de Deus eu vou me tornando. O maior problema é que muitas igrejas, a maioria de nós cristãos, passamos pela porta e sentamos no banquinho na porta, do lado de dentro da porta. Mas não gozamos do caminho, não vivemos aquilo que Jesus diz para nós. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas sentado no banquinho do lado da porta de entrada, você só foi salvo, mas a plenitude do viver em Cristo a gente não experimenta. E por causa dessa ausência desse exercício, como o apóstolo Pedro diz, esforçai-vos para fazer isso, esse exercício, como o apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Ficando parado aqui, é muito fácil da gente esfriar. É muito fácil a gente não entender as dinâmicas. É muito fácil a gente estagnar no tempo. E às vezes até se tornar, e aí é o maior perigo, religiosos. E não cheios da graça de Jesus. E aí nós vamos tendo uma tendência que hoje a gente tem, de viver dois caminhos, que são talvez lá na frente equivalentes, que é o rebelde com a igreja, por sua vez vive um propósito, rebelde ao propósito de Deus, mas também o desigrejado, que é o quê? Aquele que ficou bravo com a igreja, tal, não gostou da igreja e tal, e ele vive distante da igreja. Mas ele diz no seu coração, eu estou bem com Deus, não preciso de... Na minha perspectiva, encerrando essa pergunta que você fez, amar a Jesus e não amar a igreja de Jesus não é amar a Jesus. Você ama um Jesus decapitado. Por quê? Porque se Jesus é o cabeça e o corpo é a igreja, e você só ama a cabeça, então você ama um totem de Jesus, uma cabeça do Cristo, e você não ama o Cristo na sua integralidade, porque amar Jesus é amar a igreja de Jesus, é viver na igreja, e é desejar crescer e ser parecido com Jesus, que é o objetivo nosso da varonilidade. Apóstolo Paulo finaliza dizendo isso para nós, eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Nós, como cristãos, ou pastores, líderes, a gente tem essa expectativa quando pregamos, quando desenvolvemos, quando capacitamos, enfim, quando estamos ali, para que a gente olhe para aqueles nossas ovelhas e perceba que eles são mais parecidos com Jesus. Mas é um exercício de incentivo da nossa parte. Mas se o indivíduo ali ficar parado do lado de dentro da porta, sentadinho no banquinho, e não prosperar no sentido de manutenção da sua salvação, desenvolver a salvação, crescer, santidade, ele vai ser presa fácil para ficar daquele lado ali. Faz sentido? Sim, sim. A Bíblia vai dizer isso em vários momentos, não? Que Deus entregou um propósito a todos os seus filhos. E esse propósito é aqui na terra, porque as pessoas acham que vai ser lá no céu. Lá no céu não. Já aí é a glória, a plenitude. Mas esse propósito deve ser cumprido aqui na terra. E no lugar onde nos encontramos, porque também aí tem outra ideia errada, que só
alguns, não? Alguns são os privilegiados e Deus escolheu, Deus escolheu para ir nas missões, sei lá, com os povos muçulmanos. E claro, Deus também os escolheu, não? Ou foi para um povo lá no Amazonas, sei lá, em lugares diferentes ao nosso contexto local. Mas o que a Bíblia realmente diz é que também, onde me encontro, aí no meu contexto familiar, no trabalho, no dia a dia, é aí que realmente se cumpre o propósito. Eu acredito que talvez, não, seja mais difícil, porque as pessoas me conhecem. É mais fácil colocar uma imagem de algo que não sou e mostrar para alguém que está longe de mim. Mas para aquele colega de trabalho que todos os dias está aí comigo, colega da faculdade, aquele meu familiar, realmente aí, ele sabe, ele me conhece tudo e é nesse lugar que eu preciso iluminar conforme o propósito do Senhor. E há uma questão, César, que eu gosto de usar aqui também, que é assim, quando você chega num lugar e a pessoa descobre que você é cristão, ela tem a mesma palavra com reações diferentes. Por exemplo, eu chego na academia, a pessoa fala, você, pastor? Na expectativa, nossa, que legal, uau, eu imaginava e tal. Agora, quando eu chego na academia e o cara olha para mim assim, você, pastor? Ele está querendo dizer, conta outra. Não acredito em você. Por quê? Porque talvez, antes da minha identidade revelada, o meu comportamento e testemunho já me diziam quem eu era. E o que está acontecendo hoje, como você mesmo disse, é mais difícil no seio da família, que é o nosso primeiro campo missionário, é mais difícil no meio dos amigos da escola, é mais difícil no meio do trabalho. Por quê? Porque ali eles sabem quem nós somos na realidade. Porque na igreja a gente pode até fazer uma performance de crente, mas quando nós saímos daqui, é lá que nós vamos ser de fato reconhecidos. Apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala, eu me esmurro para que aquilo que eu prego não seja despregado ou desprestigiado pelo meu comportamento. Ou seja, ele entendia muito claramente isso, a responsabilidade de ser uma testemunha viva sobre Cristo em qualquer lugar que ele se encontrava. Então, não dicotomizar, acho que a palavra seria essa, a vida cristã de vida secular. Tem gente que faz isso de naturalidade, né, César? Dizendo assim, não, por exemplo, igreja é igreja, trabalho é trabalho. Igreja é igreja, futebol é futebol. Igreja é igreja, trânsito é trânsito. Não, irmão, nós somos antes de tudo cristão. Cristão, e não só cristão. Eu me recordo quando Judas, o outro, né, não Judas se forcou o outro, apóstolo Pedro, João, Judas, Tiago e Paulo, quando eles se apresentam nas suas cartas, eles dizem assim, apóstolo Paulo, por exemplo, ele não diz eu, apóstolo Paulo de Cristo e tal, não, ele diz eu, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, o que ele faz. Então parece que a gente se perdeu nessa dinâmica de quem nós somos em todo o espaço. Então eu não sou um crente, eu sou um homem, um filho de Deus Altíssimo transformado, e essa minha transformação ela deve transitar na igreja, ela deve transitar no meu trabalho, em qualquer lugar que eu vou. E aqui, finalizo aquilo que eu sempre falo quando eu falo com missões. Quando a gente foi chamado, e nós tivemos a nossa primeira formação missionária, né? Então nós fazemos missões nos campos missionários. Mas todo o homem que se encontrou com Jesus, mulher que se encontrou com Jesus, foi chamado a fazer discípulos. Por isso que a mensagem de Jesus em Mateus 28 é, ide, portanto, e fazer discípulos. E nós, alguns, vamos fazer missões para que nessa missão que fazemos aos países, qualquer que seja, lugar, tribo indígena, enfim, lá nós vamos levar o evangelho para que eles entendam que a partir do evangelho encontrado para eles, eles começam a levar o evangelho para os outros, fazendo discípulos. Então é mais difícil fazer discípulo do que fazer missão. Por quê? Porque fazer missão é para alguns, em tese, mas fazer discípulo é para todos os que se encontraram com Jesus, em qualquer lugar que a gente vá. Né? É verdade. Deus nos entregou, e eu sempre falo aqui na igreja, que é um privilégio, sabe? Não é uma tarefa, porque quando um ouve uma palavra tarefa, parece que é algo, vai dar trabalho. Não, é um privilégio servir ao Senhor, levando a bênção que Ele deseja para uma família, por exemplo, que está oprimida, um vizinho, estão oprimidos
por uma série de conflitos familiares, e que bom que Deus me usa e eu consigo abençoar. Ou um colega de trabalho que talvez ele compartilha aí no seu momento assim do almoço, por exemplo, e diz assim, sabe, estou com problemas com meu matrimônio, olha que lindo, Deus me está entregando oportunidades de ajudar a essa pessoa. Mas às vezes parece que é tudo o contrário. A pessoa, primeiro que o cristão fica chocado, por que me está perguntando a mim? Não estou dizendo, que eu vou saber? E segundo, e tem outros que são piores, são pessimistas, agregam, sim, a vida está difícil, sim, olha o matrimônio, nem me fale, e aí acabou, não? E aí vira, vamos falar de futebol, vamos a falar, sei lá, de qualquer outra coisa, da guerra de Ucrânia, vamos mudar, e perdi a oportunidade de levar a bênção que o Senhor deseja àquela pessoa, àquela vida. Então, tudo está conectado, não existe essa vida secular e a vida eclesiástica, assim, no domingo sou crente e pronto, canto o louvor, dou uma oferta e fico aí aceitando minha religiosidade, 1h30 de culto, daí já cumpri. Não, o Senhor diz assim, aí no culto, claro, tem seu propósito, mas no dia a dia, na semana, é realmente o propósito pelo qual nos chamam. É muito lindo, por isso eu falo, é um privilégio servir a Ele, um privilégio. Apóstolo Pedro fala para a gente, né, na sua carta, dizendo assim, que a gente precisa estar pronto para responder à razão da nossa fé. Ou seja, são momentos, episódios que a vida vai nos dar e o próprio Deus vai nos prestigiar com essas oportunidades de você falar de Jesus, de você chegar e se manifestar, da pessoa chegar para você, como você mesmo disse, eu estou passando uma dificuldade, poxa, verdade, vou ligar para o meu pastor. Por que você vai ligar para o seu pastor? Por que você não entra em cena e responde a razão da sua fé para ele? Uma vez brincando com a pessoa, ela falou assim, se você vê alguém andando na rua e de repente você olha lá e tem eu fui radical, né? Uma possessão demoníaca, o que você faz? Eu dou volta na quadra. Cara, mas, você vai deixar lá, é uma batalha, mas assim, isso eu fui radical, mas coisas simples da vida, a pessoa está precisando de uma oração, eu vou chamar meu pastor para orar. Não, vá você lá, ora por ele, tem autoridade, tanto que em Marcos, quando Jesus fala sobre isso, ele diz, antes de falar para ele de fazer discípulos, ele fala sobre isso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ou seja, eu estou transmitindo isso a vocês, ide, portanto, ou seja, nós temos. Mas por quê? Volto a dizer, nós sentamos no banquinho aqui, nós não temos a consciência e nem percebemos, e nem encorajadamente pelo Espírito Santo, nós somos para quê? Para viver essa autoridade. Então, esse cristão, ele sempre vai viver naquela, será que eu posso? Será que eu consigo? Aí, será que Jesus? Eu não sei. É claro que ele tem essas convicções totalmente conturbadas, porque ele não vive uma vida de espiritualidade, ele não vive uma dinâmica de busca, ele não vive transformação, ele não vê propósito naquilo que Deus chamou ele não vê sendo útil na mão de Deus. Então, com essas ausências, ele, claro que vai viver uma pessoa que é aquele irmãozinho que é o xarope da igreja. Tudo que precisa, ele liga para o pastor fazer. Não que o pastor não possa fazer, mas ele não tem essa capacidade, ele não faz, ele não age, ele acha que ele tem que chamar alguém que tem autoridade para isso, que segundo ele, só o pastor, o sacerdote, né, desde a época antiga, é que tem capacidade de fazer isso, e a igreja no seu serviço leigo, cada um no seu sacerdócio local, sacerdócio universal, não consegue desenvolver, né? Verdade. Chama o pastor, terceiriza a fé. Muito bom, que lindo aprender ou lembrar sobre tudo que o Senhor nos fala sempre na sua palavra e esse propósito. Já quero encerrar esta primeira parte da aula, porque logo vamos a continuar, vai ter uma segunda parte da aula, mas já nesta primeira temos lembrado que o Senhor nos chamou para ser filhos. Foi Ele que nos escolheu, só que existe um detalhe, nos entregou agora um propósito. E esse propósito é para realizar aqui na terra, aí em nosso dia a dia, em nosso contexto. E às vezes, por desconhecimento ou por rebeldia, estamos deixando de lado esta grande responsabilidade. Mas através desta aula temos aprendido que ainda é possível dar a virada e sim, agora tomar posse daquele poder, aquela autoridade de Jesus e dizer, agora sim, agora estarei vivendo o que realmente Deus me chamou para fazer. Vamos concluir esta aula orando
e que em nome de Jesus o Pai Celestial continue nos falando. Muito obrigado, Senhor, por esta aula, onde temos tido a oportunidade, através do teu servo, Pai, nosso irmão Isaías, ele nos entregou, Pai, uma meditação muito poderosa, uma reflexão onde nos lembra que o cristão não foi chamado para ser morno. Um cristão é aquele que transforma o lugar onde se encontra. Um cristão, um filho, uma filha de Deus é aquele que também conhece seu propósito e se alegra de praticar tudo que tu, Senhor, colocaste na mão dele. Em nome de Jesus, Pai, agora, através desta palavra, deste ensino, que todos nós venhamos a refletir sobre a nossa missão e que, em nome de Jesus, agora levemos à prática o que realmente somos, filhos da luz, que iluminam lugares onde está as trevas. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. 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 Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.